Ok, vamos para a próxima. Não. Por que tá voltando? Eu, hein? Tá. Temos questão 25. Esse aqui ele já não é o de 2022, não. Acho que ele é de 2020, não. De 2018, tá. Esse aqui é o Enem de 2018. Temos uma imagem de uma adaptação para graphic novel, a tradução literal, novela gráfica, mas é um livro em quadrinhos, né? Teve um boom de clássicos da literatura, principalmente literatura brasileira, o que é legal, né? Mas é universal também, para quadrinhos. E são bem bonitos, são bem feitos, esse é da Editora Globo, mas tem várias, enfim, várias editoras que têm feito essas adaptações e são adaptações legais, são bem feitas, tem bastante, assim, são, são alternativas bastante boas, ao meu ver, a maioria delas. E essa é do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Muito bom. O livro é maravilhoso. Eu não vi essa graphic novel, mas eu sei que deve ser bom. Porque, assim, esse livro, se você ler ele, só trechos dele, já vai ser uma descoberta para vocês. Então, assim, recomendo, super. Vamos lá. Deixa a imagem aí, vamos para o enunciado. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Aí eu tenho letra A, romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Letra B, ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. Letra C, articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Eu buguei no articular a tensão. Meu cérebro já parou de funcionar, só estou decodificando as letras, tá? Sério, deu curto-circuito aqui, eu entrei em choque. Mas vamos lá. Letra D, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. E letra E, desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. É por isso que, assim, eu sou muito resistente, né? E aí eu volto a falar sobre as aulas de inglês. No momento eu estou trabalhando com uma metodologia, trabalhando, eu estou dando aulas, peguei turmas em uma escola que trabalha com metodologia, da qual faz parte os alunos lerem em voz alta os diálogos, os textos, tá? Essa escola, ela evoluiu a metodologia. Num passado não muito distante, eles tinham uma metodologia chamada audiolingual, que é o audiovisual, né? E uma das características do audiolingual era a precisão da pronúncia, o que não deixa de ser irônico, mas deixa para lá, não vou entrar nesse mérito. Você tinha que pronunciar as palavras corretamente, desde o primeiro dia, independente de você saber o que você está falando. Você tem que pronunciar certinho, tá? Não tiro, né? Não tiro o mérito, não é nenhum demérito você trazer um pouco disso, mas quando você evolui, quando você modifica a sua metodologia para uma metodologia comunicativa, você meio que tira o foco disso. E essa leitura em voz alta, ela acaba sendo um resquício dessa questão de você trabalhar a pronúncia, porque ela não vai servir para mais nada além de testar a pronúncia, de ver se o aluno está pronunciando as palavras certinho, para você fazer as correções lá antes de ensinar qualquer outra coisa, antes de começar a falar sobre o vocabulário, antes de jogar a parte de use of English, né, de estrutura, de gramática e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu começo a ler as alternativas, eu não raciocino, eu estou preocupada em ler, de preferência ler corretamente, porque foi assim que eu aprendi. Em inglês, eu aprendi a ler, né, também é desse jeito,
Então, assim, a leitura em voz alta, ela vira uma coisa muito mecânica, tá? Não sou muito fã, não. Mas é um recurso legal, se você quer ver se a pessoa está pronunciando as palavras direitinho, se ela entendeu, né, como é que fala aquela palavra. No português, eu acho meio que, né, é bom para, de repente, treinar mesmo oratória, aprender, se a pessoa quiser virar locutor, né, quem sabe. É interessante mesmo, você saber pontuar, usar as vírgulas direitinho, para que as outras pessoas entendam o que você está falando. Mas eu não sei mais o que eu li. Eu vou ter que ler de novo. Então, assim, leitura em voz alta, para mim, é só acrescentar mais um ciclo de leitura no meu processo de leitura e interpretação de textos. É, Tá, vamos voltar à vaca fria aqui. Preciso olhar nossa imagenzinha aqui. Então, eu tenho a linguagem dos quadrinhos, é uma linguagem que eu tenho certeza que a maioria de vocês já deve estar familiarizada, se não familiarizada, vocês pelo menos já devem ter visto uma vez na vida, a não ser que vocês tenham vivido embaixo de uma pedra esse tempo todo. Então, vocês sabem como é que funciona quadrinhos. Quadrinhos, você tem literalmente quadrinhos ou blocos onde você vai ter imagens misturadas com textos. Esses textos podem estar dentro de balãozinhos ligados a uma pessoa, indicando que aquela pessoa está falando aquilo, ou elas podem estar soltos, ou em um quadradinho na parte de cima ou na parte de baixo, indicando que é o narrador que está falando, né? Estou explicando piada aqui para vocês, eu sei. Quem conhece como o quadrinho funciona, meio que está achando isso meio chato, meio idiota, mas é assim que funciona. Imagens com textos e uma, uma das partes, né, bastante, bastante importantes da linguagem dos quadrinhos são as onomatopeias, são os sons. Eu não preciso, quando, por exemplo, no meu texto tem alguém escrevendo algo acontecendo por meio de sons, eu não preciso colocar isso num quadrinho. Eu posso simplesmente colocar o som. Como está aqui, olha lá, o pan. É essencial. A cultura dos quadrinhos, ela gira em torno disso, desses efeitos especiais que os quadrinhos têm. Então, efeito de movimento, efeito de explosão, efeito de sonoros, efeitos visuais, enfim, todos esses tipos de efeitos que tornam os quadrinhos mais interessantes visualmente, mais interessantes de forma geral, mais chamativos, enfim, prendem mais a atenção do que simplesmente um livro com um monte de palavra, um monte de letra, né, dentro. Ai, 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 essa herança. Esses 4 anos vão ser sofridos. Vão ter uma influência. Vão ter, não, já tem, né? Enfim. De novo, viajei. Vamos lá. Então, eu tenho aí o primeiro quadrinho, daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, terroso, os olhos de nem ser, se viu, 2 pontos, e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Aí, pula para o outro quadrinho, a onomatopeia de tiro, mataram. Dono dele, nem sei quem for, vieram emprestar minhas armas, cedi, não tenho abusões. Senhor de certas risadas, olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, depois então se vai ver se deu morte. Senhor tolere, isso é o sertão. E as imagens são belíssimas, são bem, assim, são tristes, claro, mas são bonitas, né? São bem, você vê que foi tudo muito bem amarrado. A história com as imagens, quer dizer, é uma peça de arte, né? Pelo menos na minha modesta opinião.
Na representação gráfica, vamos ao enunciado. A inter-relação de diferentes linguagens. Que diferentes linguagens? A linguagem textual, a linguagem visual, tá? Para começo de conversa. Caracteriza-se, qual é a característica dessa mistura aí, dessa inter-relação? Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Você vê que eu olho para essa página, eu não vejo isso aqui primeiro, ou isso aqui primeiro, isso aqui primeiro. Não, eu vejo a página toda. Na verdade, isso não é nem a página, isso é uma parte de uma página, né? Eu vejo o todo. Isso aqui pode ter acontecido numa fração de segundo. Ou isso aqui pode estar acontecendo. Tá vendo que não existe necessariamente uma linearidade até que você entre naquele mundo ali e realmente decodifique aquela representação. E você vai lá, como é que, né? Você primeiro olha, é normal, você ainda mais graphic novel que tem um tratamento diferenciado de impressão, cores e tal, papel é mais bonitinho. É inevitável você virar a página e você primeiro olhar. Claro, se você estiver entretido com a história, que está querendo saber o que está acontecendo, você vai passando mais rápido, mas assim, existem momentos, e são esses momentos em que os quadrinhos acabam não virando quadrinhos, eles ficam dessa forma, né, eles ficam meio que mesclados, né? Que você vai parar por um pouquinho, você não vai ficar parado igual num museu olhando para aquilo ali, não, você vai parar, olhar, vai olhar tudo e aí você vai de novo na sequência da narrativa. Então é inevitável que isso aconteça. Então, assim, de primeiro, né, num primeiro momento, não tem essa questão da linearidade necessariamente, né? Mas vamos lá. Letra A, romper com a linearidade das ações de narrativa literária? Não sei. Não sei se é exatamente isso, mas vamos lá. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história? Não necessariamente. Lembra que eu falei, ó, isso aqui, no livro, essa onomatopeia não acontece. Ou, se acontece, por acaso, no Guimarães Rosa pode ser que aconteça mesmo, ele pode ter colocado lá no meio, pã, né? Mas não necessariamente vai ter. Pode ser que, na verdade, tenha acontecido a descrição, né, do tiro, que eles resumiram, que eles sintetizaram nessa onomatopeia. Então, assim, ilustrar de modo fidedigno já meio que, né, foge dessa ideia. Letra C, articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Articular a tensão do romance à desproporcionalidade das formas. Articular. Gente, eu tenho que ler. Tem que ler para poder entender o que esse cara quis dizer aqui. Não, né? A gente não necessariamente tem a ver. Isso aqui foi uma escolha editorial, né? Ter essa desproporcionalidade das formas é um recurso é um recurso visual que não necessariamente, né, tem como essa função, né, desculpa, está ligada à articulação da atenção. Pode ser que sim, mas não é uma característica permanente. É uma escolha editorial. Outro desenhista poderia ter feito essa passagem, ter traduzido essa passagem visualmente de forma diferente. Então, não é bem isso, não. Tá? E isso não é a característica dessa inter-relação. Até porque não é sempre que vai acontecer isso aqui. Né? Em alguns momentos, na maioria das vezes, o quadrinho está certinho, né? A coisa está andando, às vezes tem tensão, mas não é desproporcional, às vezes eles mostram tensão só com um quadrinho vazio e 3 pontinhos. Existem vários outros recursos visuais aí dentro de um quadrinho.
Letra D, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Então, potencializar a dramaticidade do episódio. Com recurso. Aí você vê que é a letra C, mas um pouco mais abrangente. Não é desproporcionalidade das formas. Lembra que eu falei? Um outro redator, um outro desenhista, poderia ter visualizado essa imagem de uma outra forma, não é? E ele, com certeza, ele iria usar algum recurso visual. Talvez isso também seja interessante, né? Talvez isso aqui esteja legal. Ou letra E, desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Fica estranho isso aqui, né? Desequilíbrio da composição, não tem desequilíbrio da composição. Tem linguagem de quadrinhos. Uma das características dos quadrinhos é você conseguir fazer isso, né? Fazer esse jogo aí. Mas não chega a ser um desequilíbrio da composição. Muito pelo contrário, essa composição tá, para mim, tá belíssima, visualmente falando. Não tá nem um pouco desequilibrada. Então, a gente vai reduzir aqui para a letra B, não, desculpa, para a letra A, né? Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. E letra D, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. A letra A estaria perfeita se eu tivesse rompendo a linearidade das ações o tempo todo, mas faltou faltou a contrapartida. Eu estou rompendo com como eu estou rompendo. Então, essa letra A, ela até está certa, mas ela está incompleta. Ela, assim como a letra C está específica demais, a letra A está incompleta, tá pedindo um complemento aí da parte visual, né? Tá, na contrapartida visual. Eu rompo com a linearidade como? Meio que faltou aí, né? Ele só rompe a linearidade? Sim, rompe, mas de que forma? Então, assim, a letra D me parece que está mais abrangente. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Está vendo que ela abrange tudo, né? Esse recurso de você, esse recurso específico, outro recurso qualquer. Só um adendo, tá? Na representação gráfica, aqui eu acho que está um pouquinho, como é que se diz? Eu esqueci a palavra agora. Tá vago, né? Mas ele, na verdade, ele está falando dessa representação gráfica específica. Ele quer que você quer que você analise essa imagem, tá? Então, na representação gráfica, nessa interpretação gráfica, ficaria melhor, né? Nessa representação gráfica, tá? Então, a gente subentende, né? Tá subentendido que seria isso aqui, mas eu também posso considerar representações gráficas de adaptações em quadrinhos quaisquer, ou qualquer um outro momento dessa representação gráfica, dessa história em quadrinhos, dessa história, desse livro, né, no caso. Sendo isso aqui apenas uma amostra. Porém, até para o benefício do candidato, eles não podem, né, querer que você analise as histórias em quadrinhos de forma geral. Ele está pedindo para você analisar especificamente essa, porque vamos partir do princípio que existam pessoas que nunca viram, nunca leram Grande Sertão Veredas em forma de quadrinhos ou nunca leram quadrinhos de forma geral. Então, a gente tem que partir dessa possibilidade. Então, o aluno tem que ser capaz, o candidato tem que ser capaz de chegar a uma conclusão a respeito disso, né, dessa linguagem, tendo como base
essa imagem aqui, essa representação gráfica específica, tá bom? Então, se você analisar dessa forma, fica mais fácil ainda você chegar à letra D, porque realmente é um momento dramático. Então, ele está potencializando a dramaticidade aqui, né? Porque ele está mostrando aqui a sombra, está meio, né, sem detalhes aqui, aí tem esse recurso da onomatopeia, e aí aparece o bichinho aqui no fundo. Você demora, de certa forma, você até demora para identificar, porque você está ainda envolvido com isso aqui, aí você olha para baixo, aí tem realmente tudo isso é o recurso visual. O seu olhar está sendo levado para essa sequência aqui, para justamente te chocar mais, nesse caso específico, né? Da morte do cachorro. Desculpa, da morte do bezerro, né? Bezerro branco com máscara de cachorro. Então, é a letra D, né? Não é isso? Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Então, fica mais fácil ainda quando você entende que essa pergunta se refere especificamente a essa passagem, não a graphic novels em geral. Que sim, também poderia ser, a gente poderia chegar nessa mesma resposta por ela ser mais abrangente, de forma geral. Então, letra D, combinado?